Eu fui o convidado indesejado no casamento da minha irmã. Quando disse meu nome na recepção, a equipe apenas me encarou, sussurrando: "Seu nome não está aqui." Pensei que fosse um erro até ligar para minha irmã, e ela rir. "Você achou mesmo que seria convidado?" Aquela risada ficou no meu ouvido muito tempo depois de eu desligar. Então, saí silenciosamente, passei pelo salão de festas cheio de glitter e champanhe, e coloquei um pequeno envelope na mesa de presentes. Não fiquei para ver o que aconteceu depois, mas horas mais tarde, quando ela finalmente o abriu, o mundo dela desmoronou. Ela me ligou repetidas vezes, mas eu nunca atendi, porque às vezes o silêncio é mais alto que a vingança. Antes de compartilhar minha história, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Significa mais do que você imagina. Às vezes, apenas saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se esta história te tocar, por favor, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Meu nome é Otávio Vale, e é assim que um irmão esquecido se tornou aquele que eles nunca mais puderam ignorar. O vento de julho soprava do Parque Ibirapuera como uma lâmina deslizando sob meu colarinho enquanto eu entrava no brilho dos lustres do Palácio Tangará, em São Paulo. O saguão era envidraçado e frio, lindo, um lugar onde o dinheiro parecia ter um cheiro próprio. Além das portas, um quarteto de cordas aquecia os instrumentos no salão principal, deslizando pelos violinos, enquanto convidados em smokings e vestidos longos murmuravam sobre valuation de Series B e cap tables, como se fossem safras de vinho. Eu vestia um terno cinza simples, sapatos polidos até que eu pudesse ver as luzes do saguão neles, e carregava um fino envelope creme. Minha cabeça estava silenciosa, do jeito que fica quando abro uma sala de dados, data room. Estável, medindo o frio, tirando metade do peso dos meus ombros. Na mesa de check-in, iPads brilhavam com um azul pálido hospitalar ao lado de flores brancas. "Nome, por favor?" a atendente perguntou com um sorriso treinado. "Otávio Vale", eu disse. O dedo dela rolou a tela, depois rolou novamente. Uma pequena linha se formou entre suas sobrancelhas. "Sinto muito, senhor. Seu nome não está na lista." Sussurros de cristal atrás de mim. Taças se tocando, pessoas parando. Deslizei meu celular pela mesa e abri o RSVP. "Confirmado para 1", dizia o e-mail. Ela olhou de relance, já alcançando seu fone de ouvido. "Deixe-me chamar a cerimonialista." "Me dê um minuto", eu disse, gentilmente. Liguei para Sofia. A linha atendeu em meio a uma onda de risadas e tilintar de vidro. Madrinhas. Alguém disse investidores como se fosse um feitiço. "Você achou mesmo que seria convidado?" Ela disse com a voz baixa e cortante. "Esta noite é sobre investidores." Meu batimento cardíaco diminuiu, não acelerou. "Entendido", eu disse. "Parabéns." Limpa essa garganta. Desliguei. Sem discussão, sem cenas com a segurança. Coloquei o envelope creme na mesa. "Por favor, entregue isso à noiva após a cerimônia", disse a atendente. Dentro estava meu cartão da Granite Harbor Capital, vice-presidente sênior de aquisições imobiliárias, com uma linha manuscrita que eu não diria em voz alta naquela noite. No verso, um pequeno símbolo de ponte que desenho há anos, sempre que marco os pontos onde cruzo algo do qual não retorno. Quando me virei para sair, um homem de meia-idade, com abotoaduras quadradas, se inclinou em direção ao iPad, os olhos se estreitando ao ouvir meu nome, como se já o tivesse ouvido antes. Ouvi a atendente murmurar para a cerimonialista logo abaixo da música.
Investidores já estão perguntando sobre a Sandton perto da Granite Harbor. Passei pela porta giratória e não olhei para trás. A rua Deputado Laércio Corte descia sob o brilho do asfalto molhado pela garoa paulistana. O vento fazia meus olhos arderem do jeito que ardem quando você fecha um negócio que sabe que é certo e sabe que será mal compreendido. Caminhei até uma pequena cantina italiana no Itaim Bibi e peguei a mesa da janela. Pasta alla arrabbiata, uma taça de vinho tinto. Coloquei meu celular virado para baixo. O envelope não estava mais no meu bolso e a ausência parecia ar retornando a um ambiente fechado. A TV acima do bar passava as notícias do mercado financeiro local. Por um segundo, uma manchete brilhou. Granite Harbor Capital lança novo fundo imobiliário no Sudeste. Sorri sem mostrar os dentes. Algumas mesas você deixa para que uma maior possa ser posta. E se alguém naquele salão de festas reconhecesse meu nome primeiro, fariam isso sem que eu estivesse lá para explicar. A casa da família Vale em Alphaville tinha o dom de fazer o jantar parecer uma avaliação trimestral de desempenho. Mamãe narrava as promoções e bônus da Sofia, a fila de clientes que ela havia conquistado. Papai verificava o cronograma de amortização da hipoteca, da aposentadoria, como se fosse a previsão do tempo. Mencionei um projeto de conversão que eu estava tocando em Curitiba. Transformar um armazém em uso misto. Números sólidos que ninguém naquela mesa jamais pediu. Mamãe assentiu do jeito que você assente para o trânsito. Sofia limpou o canto do batom e disse: "Você deveria arranjar um emprego de verdade, Otávio. Uma marca que eles imprimam em um currículo." Currículos nem sempre contêm as partes importantes, eu disse. Papai perguntou: "Quando você vai se estabilizar?" Eu disse a ele: "Quando pararmos de medir outras pessoas com nossa própria régua." No final daquela semana, mamãe acidentalmente enviou uma captura de tela, bolhas brancas sobre confete rosa, de um grupo de bate-papo do casamento que não me incluía. "O que é isso?" enviei. "Ah, querido," ela respondeu. "Não queríamos te deixar desconfortável. Você não gosta muito de casamentos." Não escrevi nada de volta. Em vez disso, rabisquei uma nota na minha própria cabeça. Ignorante ou indelicado. Qual a diferença no escuro? Em uma reunião de família, tia Helena cortou o clima gelado. "Por que seu irmão não é um dos padrinhos?" perguntou a Sofia, com olhos gentis, mas firmes. O sorriso de Sofia endureceu. "Ele é mais uma pessoa de bastidores." Foi a primeira vez que disse isso para mim mesmo de forma clara. Ela não me queria na foto. Tia Helena mencionou mais tarde, quase distraidamente, que um dos investidores da família do Rodrigo havia perguntado sobre um tal de Otávio que cuidava das alocações imobiliárias para eles. Ela não sabia se era eu. Eu não confirmei. Sofia postou um carrossel de fotos um mês antes do casamento. Mulheres que me carregaram até aqui. Mentora, professora de yoga, estilista. Nenhuma menção ao irmão que saiu de fininho quando o chão inclinou. Inspiração é a pessoa que te ajuda a ficar de pé, eu disse à mamãe quando ela me mostrou a postagem. Não aquela que fica parada na sua frente. Mantive meu princípio, onde mantenho meu pulso. Faça o trabalho. Deixe a sala decidir. Naquela noite, coloquei uma chave extra em uma pequena caixa de madeira e a deslizei para o fundo de uma gaveta. Ninguém precisava saber o que ela abria, a menos que o momento fosse certo. Uma semana depois, mamãe perguntou: "De leve, querido, você está planejando fazer um discurso no casamento da sua irmã?" "Depende de onde ela me convidar para ficar," eu disse. A casa ficou silenciosa, do jeito que as casas ficam quando há a verdade, a terra sem voz alta. No meu apartamento, o telefone vibrou na mesa. Linha de assunto, brilhando no escuro. Rodada 4. Granite Harbor. Encarei por 3 respirações. Depois abri meu laptop.
A régua que usavam naquela mesa de jantar nunca serviria para o mapa que eu estava desenhando, e estava tudo bem. No final, uma lista é apenas uma lista. Uma porta é uma escolha. E uma chave permanece um segredo até que alguém prove que sabe o que é um lar. 6 rodadas. Foi o número de entrevistas necessárias até que alguém na Granite Harbor parasse de me subestimar. A primeira foi uma chamada de vídeo com um gerente regional que queria testar o quão rápido eu conseguia calcular as taxas de absorção em Curitiba. Abri o modelo que eu mesmo construí, cada fórmula limpa, cada número fluindo como uma história. Ele piscou 2 vezes antes de dizer: "Você construiu isso do zero." Eu concordei. A segunda foi com o CFO, que tentou forçar os limites do meu teste de estresse sobre taxas de juros. Observei-o aumentar as taxas, linha por linha, até o modelo ficar vermelho, depois azul novamente, quando o reestruturei ao vivo. Na terceira rodada, me trouxeram para a sede na Faria Lima para encontrar o chefe de aquisições, que perguntou como eu transformaria um hotel boutique no centro em um empreendimento de co-living. Eu o guiei pelo custo, por porta, o zoneamento, os dados sociais. Ele não interrompeu uma única vez. As rodadas 4 e 5 foram externas, em Nova York. 2 dias de simulações, de negociação, imitando o acordo do portfólio que eu, uma vez, fechei sozinho. Aquele que encerrou com uma TIR de 47%. A sexta rodada foi com um dos sócios. Ele nem abriu o laptop. Fez uma pergunta. "O que é sucesso para você?" Eu disse: "Deixar uma porta aberta depois de fechar um negócio." Ele sorriu, mas não do tipo educado, mas como alguém reconhecendo uma frase que gostaria de ter dito. 2 semanas depois, a carta de oferta chegou. Vice-presidente sênior, aquisições imobiliárias, valor do portfólio, li $500 milhões em toda a região sul e sudeste. Eu não contei a ninguém. O silêncio, àquela altura, parecia isolamento térmico. Eu já sabia como minha família media valor. Promoções que você podia anunciar no jantar, títulos que podiam ostentar na igreja. O que eu estava construindo não cabia na régua deles. Eu queria que o trabalho falasse antes de mim. Então veio a cobertura. Edifício Torre Horizonte, vista de canto para o Skyline e para o Parque Ibirapuera. Exatamente a vista que Sofia uma vez me arrastou para sonhar. Lembrei-me dela posando perto da janela naquele dia, dizendo: "Quando a empresa do Rodrigo abrir o capital, vamos morar aqui." Eu não disse nada. 6 meses depois, eu comprei. À vista, fechamento em 30 dias, dinheiro limpo, sem sócios, sem empréstimos. Disse a mim mesmo que não era vingança. Era um símbolo. Se na noite do casamento eu tivesse sido convidado para estar no quadro da família, como mais do que um espaço reservado, eu teria entregado aquela chave a ela. Como meu discurso, 90 segundos de graça. Durante a due diligence, reconheci um nome enterrado nos documentos do vendedor. O gestor de ativos de um family office que eu já havia assessorado anonimamente. Eles estavam na lista de convidados do casamento. Assinei o acordo de confidencialidade, sem hesitar, e recusei qualquer crédito público. Eu tinha sido invisível por tanto tempo que o anonimato parecia controle. Algumas semanas antes do casamento, um e-mail deslizou para minha caixa de entrada. Assunto: T Riverside. Confirmando-se a você. Digitei apenas: eu faço o trabalho. Publicidade é o trabalho de outra pessoa. Naquela mesma semana, encomendei uma pequena placa de prata para ser gravada com uma única frase: Lar é quem te deixa entrar. Era para caber na caixa da chave da cobertura. Imaginei a hora dos brindes na recepção, o mestre de cerimônias chamando os irmãos, eu, levantando-me brevemente
entregando a caixa, dizendo aquelas palavras na frente de todos que um dia pensaram que eu não tinha nada ou a oferecer. Apenas se eu fosse convidado como família, não como espetáculo. O e-mail da Greenwich Harbor, 7 dias antes da cerimônia. A página da liderança será atualizada em 72 horas. Encarei a linha por um longo tempo. Quando meu perfil entrasse no ar, meu nome estaria no mesmo site que todos os investidores naquele casamento rolavam diariamente. Imaginei quem notaria primeiro. Na noite anterior ao casamento, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Você vai comparecer? Adoraríamos vê-lo perto do sócio da Sequoia. Não respondi. Escrevi uma nota no meu pequeno caderno em vez disso. Se não há lugar para mim por sangue, cada assento por benefício é tempo emprestado. Deslizei o caderno para o bolso do meu paletó ao lado do envelope. Aquela era toda a confirmação que eu precisava. A chave abriria um lar ou fecharia um capítulo. Eu não tinha certeza de qual ainda, mas sabia disto. A medida de pertencimento não é quem coloca seu nome em uma lista. É quem se lembra dele quando você não está lá para dizê-lo. Naquela noite, depois de sair do Palácio Tangará, acabei no mesmo restaurante italiano que sempre vou quando preciso de silêncio. O Itaim estava a peça abafado sob a garoa fresca, do tipo que abafa o som da cidade. As luzes internas brilhavam em âmbar. O vapor da cozinha embaçava o vidro. Peguei a mesma mesa na janela. Pedi o ravioli e uma taça de Chianti e coloquei meu celular virado para baixo. Começou a vibrar antes mesmo de o garçom se afastar. Uma chamada, depois outra, depois 47 chamadas perdidas empilhadas como tijolos. 20 mensagens. Sofia. Mamãe. Números desconhecidos. O telefone vibrou novamente. Virei o tempo suficiente para ver a prévia de uma mensagem do meu primo Caio. Ela abriu seu cartão durante o coquetel na frente de todo mundo. Meu garfo congelou no ar. Outra mensagem seguiu, depois outra. Ela leu sua nota em voz alta. O salão inteiro ficou em silêncio. Imaginei o salão de baile na minha mente, os lustres, o champanhe, a multidão de investidores e Sofia ainda brilhando de sua noite perfeita, lendo minhas palavras. Eu ia te dar as chaves do lar que você sempre sonhou, mas talvez eu não pertença ao mundo que você construiu esta noite. 3 homens na mesa dela teriam reconhecido meu nome instantaneamente. Eram clientes da Greenwich Harbor, cada um segurando pedaços de portfólios que eu negociei pessoalmente. Os mesmos investidores que ela passou 1 ano tentando impressionar. Eu não precisava imaginar o silêncio que se seguiu. Eu conhecia o som do choque disfarçado de educação. O telefone chocalhou na mesa. Eu deixei. Quando o garçom trouxe meu vinho, sorri e disse: Poderia me trazer outra taça? A haste tilintou suavemente contra o tampo da mesa. O zumbido baixo da sala se dobrou ao meu redor. Talheres, risadas. Um casal discutindo gentilmente sobre a sobremesa. Lá fora, a garoa continuava caindo. Outra mensagem iluminou a tela. O que você fez com sua irmã? Ela está chorando no vestido. Todo mundo está sussurrando seu nome. Correio de voz da mamãe. A voz dela falhou na metade do meu nome. Parei de ouvir antes que ela pudesse terminar. Não havia nada para consertar. A questão sobre o silêncio é que ele não pode ser mal interpretado. Recostei-me, deixando o ritmo do restaurante substituir o caos que deixei para trás. Em algum lugar do outro lado da cidade, a versão de mim que eles construíram, o irmão lutador e esquecível, estava sendo desmontada pela verdade impressa em um cartão de visita e uma única frase escrita com minha caligrafia. O garçom voltou com a conta. Já está paga, disse ele calmamente. Alguém insistiu, disse que admirava seu trabalho. Virei-me para a janela. Lá fora, um homem com um sobretudo escuro
Ajustava o cachecol e entrava em um carro preto blindado. Eu o reconheci, um dos investidores do Rodrigo. Deixei uma gorjeta de qualquer maneira e saí para a noite. A cidade parecia mais leve, como se cada palavra, não dita, que carreguei, tivesse se elevado com a neblina. Meu telefone ainda vibrava no bolso, mas não olhei. Não precisava. Em algum lugar naquele salão de festas, a verdade finalmente havia entrado, sem mim. Você não precisa estar na sala para que eles te vejam. Às vezes, o silêncio é o microfone mais alto do mundo. 3 dias após o casamento, a casa da família Vale, em Alphaville, tornou-se um tribunal. Eu não estava lá. Soube de cada palavra através do Caio, meu primo, que mandava atualizações ao vivo do sofá. Começaram sem você, ele escreveu. Mamãe servindo café como se fosse um brunch de domingo. Eu estava no meu escritório na Grand Harbor, uma planilha aberta, números rolando como estática. A chuva lá fora era um borrão de linhas cinzas no vidro. Em casa, o ar devia estar mais denso. A primeira mensagem de Caio veio rápida. Tia Helena fez a pergunta. Por que o nome dele não estava na lista de convidados? Uma pausa. Então, Sofia disse: eu mesma removi o nome dele. Não queria que ele nos envergonhasse. Encarei a tela. Mesmo por texto, eu podia ouvir o silêncio que se seguiu, o ar sendo sugado da sala. Caio enviou outra linha. Todo mundo olhou para sua mãe. A resposta da tia Helena veio a seguir, digitada, palavra por Caio. Você apagou um executivo da Grand Harbor da sua lista de convidados para impressionar pessoas que já investem com ele? A frase atingiu o grupo de bate-papo como vidro quebrando. Tio Jaime acrescentou. Algumas pessoas só reconhecem o sucesso quando ele vem com um holofote. Imaginei as mãos da minha mãe torcendo o guardanapo, a voz ainda cortada de orgulho. É culpa dele também, disse ela. De acordo com Caio. Otávio deveria ter nos contado. Outra mensagem dele. Ela está dizendo que você escondeu seu emprego. Sorri para o telefone. Deixe-a dizer. Eu não precisava mais da crença deles. A verdade não exige testemunhas. Os argumentos se sobrepuseram até que Caio escreveu. Espere. Tia Helena está lendo seu e-mail. Eu tinha enviado para ela naquela manhã. Um documento limpo. Confirmação da transferência de doação para o Refúgio do Lago. A avaliação completa da cobertura, a carta de agradecimento da organização sem fins lucrativos. Todo mundo está quieto. Caio mandou mensagem. Silêncio de funeral. Então Sofia está chorando. Ela disse: ele doou meu apartamento. E Helena, sempre precisa, a corrigiu. Ele doou o apartamento dele. Você apenas o confundiu com o seu. Inclinei-me para trás na cadeira, a luz fluorescente zumbindo acima de mim. Fora da janela, o horizonte desaparecia na garoa. Meu telefone vibrou novamente. Eles sabem agora, disse Caio. Fechei o laptop, observando meu reflexo na tela escura. Sem satisfação, sem raiva, apenas o tipo de calma que vem quando uma tempestade finalmente para de precisar da sua participação. A próxima mensagem dele dizia: os investidores do Rodrigo estão questionando ele. Algo grande está vindo. Abri a pasta de enviados no meu e-mail e reli a última linha da mensagem para Helena. Alguns presentes encontram lares melhores. Sussurrei para a janela. E algumas lições só acontecem em salas onde a pessoa certa não está lá para ouvi-las. A chuva continuava caindo. Em algum lugar, em Alphaville, a família que uma vez me mediu estava agora se medindo contra uma verdade que não podiam controlar. Deixei o telefone escurecer. Pela primeira vez,
Silêncio não significava ausência. Significava encerramento. 2 semanas depois, o eco começou. A primeira onda veio silenciosamente. Um e-mail encaminhado de um dos sócios da Grand Harbor. Achei que você gostaria de ver isso. Anexada estava uma manchete. 2 investidores retiram-se da Série B de Rodrigo Mercês por preocupações com integridade pessoal. Ambos os nomes eu reconhecia. Ambos haviam comparecido ao casamento. Naquela mesma manhã, um deles me enviou uma nota direta. Respeitamos como você lidou com aquela noite. Integridade na magia não precisa de microfone. Não respondi. No escritório, as pessoas começaram a me olhar de forma diferente, não com curiosidade, mas com reconhecimento. Em finanças, o silêncio é raro. Quando você o pratica, as pessoas assumem profundidade. Até sexta-feira, um boato deslizou pela rede de que o conselho do Rodrigo estava se reunindo sobre gestão de reputação. Segunda-feira confirmou. Um memorando vazou. Efetivamente, a empresa implementará uma política de conduta conjugal para garantir profissionalismo em todos os eventos com investidores após os recentes acontecimentos no Tangará. A frase circulou como fogo. Era estéril, corporativa, devastadora. A ironia não me escapou. O mesmo mundo que Sofia tentou entrar através da perfeição. Agora tinha uma porta fechada com o nome dela. Ela trocou amor por acesso e perdeu ambos. Naquela terça-feira de manhã, a segurança tocou na minha linha. Senhor Ovale, tem uma mulher lá embaixo perguntando pelo senhor. Diz que é sua irmã. Ela está insistindo. Olhei para o monitor. Sofia estava no saguão, vestindo um casaco branco, olhos fundos, segurando um envelope creme. Ela parecia menor do que se eu me lembrava. Ela não tem hora marcada, eu disse. Siga-o à política. O guarda assentiu. Eu a vi argumentar, depois murchar e finalmente caminhar em direção à porta giratória. 5 minutos depois, um e-mail automático chegou do telefone dela. Por favor, apenas 5 minutos. Eu arquivei. Naquela noite, uma nova manchete apareceu no meu feed. De convidado, não convidado, filantropo. O poder silencioso de Otávio Vale. O subtítulo dizia: o homem cuja ausência arruinou um casamento, mas construiu 40 novos lares. Minha assistente te imprimiu e deixou na minha mesa como um troféu que eu nunca pedi. Encarei a foto. O edifício Torre Horizonte brilhando contra o céu de inverno. Meu reflexo se fundia com ele no vidro. Por anos, acreditei que sucesso era quando as pessoas finalmente te viam. Mas ao ler, percebi algo diferente. Sucesso real é quando elas não podem mais te olhar de cima para baixo. Coloquei o artigo de lado e virei para a janela. São Paulo cintilava lá embaixo, viva, indiferente, honesta. Um e-mail chegou de Maria Santos, a diretora do Refúgio do Lago. Adoraríamos que você visitasse o lugar que seu presente reconstruiu. Li aquela linha 2 vezes. O lugar que seu presente reconstruiu. Lá fora, o barulho do trânsito molhado ecoava na rua, faróis cortando a neblina. Em algum lugar, um punhado de mulheres dormia em camas financiadas por um gesto destinado a ser um brinde. E em outro lugar, uma irmã aprendia quão pequeno um mundo pode parecer quando para de orbitar ao redor dela. Inclinei-me para trás, mãos atrás da cabeça. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte. Cada uma janela, na qual eu não precisava ser convidado a entrar. Alguns presentes ecoam mais alto que aplausos, pensei. Não pelo seu valor, mas por quem é forçado a ouvi-los. Capítulo 7. Refúgio do Lago. A porta aberta por um presente. A luz do sol de janeiro brilhava sobre o Parque Ibirapuera como vidro.
É o tipo de manhã que faz a cidade parecer renascida. 6 meses haviam se passado desde o casamento, mas aquela noite tinha se dobrado na memória como um envelope selado, algo que eu podia olhar sem precisar abrir novamente. O táxi me deixou em um quarteirão tranquilo, onde um antigo prédio de tijolos agora ostentava uma placa polida. Refúgio do Lago. Moradia de transição para mulheres e crianças. Foi para onde a cobertura tinha ido, transmutada em algo vivo. Por dentro, o saguão cheirava levemente a tinta fresca e café. Ao longo do corredor, pendiam fotos emolduradas de famílias que moravam ali. Mulheres sorrindo ao lado de beliches, crianças segurando brinquedos, cozinhas minúsculas, cheias de luz. No centro da parede, uma placa de bronze chamou minha atenção. Este lar foi reconstruído através da generosidade de Otávio Vale. As palavras aterrissaram de forma diferente do que eu esperava. Não senti orgulho, mas como uma pequena dor, quieta e humana, como se o presente tivesse continuado vivendo sem mim. Maria Santos me encontrou na entrada de seu escritório, calorosa, composta, prática. Senhor Vale, disse ela, apertando minha mão. Obrigada por vir. Queríamos mostrar o que sua contribuição construiu. Ela colocou uma pasta na minha frente, números e fotografias dentro. A cobertura que você doou foi vendida por 3,2 milhões eles. Os lucros financiaram 43 lares de transição e treinamento profissional para 60 mulheres. Ela pausou. A maioria dos doadores dá dinheiro para ser vista. Você deu para desaparecer. Isso é raro. Sorri fracamente. Eu não estava tentando desaparecer, apenas fazer algo reaparecer no lugar certo. Maria assentiu, depois pegou um pequeno envelope. Alguém me pediu para te entregar isso. Era cor creme, manuscrito, as voltas das letras irregulares. Dentro havia uma carta curta. A chave que você deu construiu meu quarto. Pendurei a foto do meu filho na parede ontem. Temos uma porta agora. Dobrei uma vez. Deslizei para maré. Para minha carteira. Existem frases que não precisam de respostas, apenas de lembrança. A TV da sala de conferências ganhou vida enquanto Maria pegava seu café. Um relatório de negócios local preenchia a tela. Granite Harbor Capital anuncia Otávio Vale como vice-presidente executivo, Divisão Brasil. A âncora sorriu, o ticker de ações rolou. Maria olhou para cima, divertida. Parece que suas boas ações ecoam mais alto do que você pensa. Elas não ecoam, eu disse, terminando o café para ela. Elas apenas encontram as salas certas. Quando saí, o vento do parque me encontrou novamente, mais suave desta vez. Caminhei em direção ao estacionamento, chaves girando na minha mão como moedas. Foi quando notei o SUV branco ligado perto do meio-fio. A porta se abriu e Sofia saiu. Mais magra, mais quieta, o rosto despido da armadura que costumava usar. Ela carregava um buquê de lírios tremendo levemente em seu aperto. Ela não chegou perto. Em vez disso, colocou as flores na porta do centro, endireitou-as e olhou para mim. Vim ver no que você transformou meu sonho, disse ela. Encontrei seus olhos, não sem gentileza. Nunca foi seu sonho, Sofia, eu disse. Apenas seu papel de parede. Os olhos dela marejaram, mas ela não discutiu. Ela assentiu uma vez, como se finalmente entendesse algo que eu parei de tentar explicar há muito tempo. Ela caminhou de volta para o carro. Observei-a partir sem amargura. Parecia a última página de um capítulo se fechando sozinho. Parado ali, à luz do sol se espalhando pelo capô do meu carro, percebi que a paz não chega quando as pessoas pedem desculpas. Chega quando você para de precisar que elas peçam. Pela primeira vez, desde aquela noite de inverno, no Tangará, senti o ar se mover limpo pelo meu peito. Dirigi até a beira do lago, do parque, e estacionei. A água brilhava.
infinita e perdoadora. Encostei no carro, pensei na chave uma vez destinada a um brinde, agora multiplicada em dezenas de portas que eu nunca abri pessoalmente. Eu tinha planejado dar a ela um lar. O que eu realmente construí foi a força para deixar um que não tinha mais lugar para mim. Um ano inteiro havia se passado desde o casamento. Verão em São Paulo novamente, o mesmo parque, a mesma cidade, apenas um homem diferente olhando por sua janela. Meu novo escritório ficava no 47º andar da torre da Granite Harbor, vidro esticando do carpete ao céu. A mesa estava arrumada, exceto por uma coisa. Um único envelope manuscrito, carimbado de Alphaville. Abri devagar. A caligrafia era trêmula, mas familiar. Há um ano, removi seu nome da minha lista porque estava envergonhada. Não de você, mas de mim mesma. Pensei que o sucesso fosse medido por aplausos. Agora vejo que é medido pelo silêncio, pela graça. Não espero perdão. Só precisava que você soubesse que finalmente entendo. A carta terminava ali. Sem assinatura, apenas a indentação onde a caneta dela pressionou com muita força. Li 2 vezes. Meu peito apertou, mas não de raiva, mais como a dor de algo cicatrizando corretamente. Meu telefone tocou. Mamãe. Por um segundo, pensei em ignorar, mas atendi. A voz dela estava suave, desarmada. Ela está em terapia, disse ela. Ela está tentando. Eu sei, eu disse. O silêncio se esticou entre nós. Não estranho, apenas verdadeiro. Era o tipo de silêncio que diz: que palavras não podem? Passamos dos destroços. Quando a chamada terminou, voltei para meu computador. Um e-mail não lido de Maria Santos esperava. O assunto dizia: atualização do refúgio do lago. Cliquei. Anexada estava uma foto. Mulheres paradas em frente a apartamentos recém-pintados, cada uma segurando uma chave prateada. Na parede atrás delas, pendia uma pequena placa gravada com uma citação. Minha citação. Lar é quem te deixa entrar. Inclinei-me para mais perto da tela. As palavras pareciam menos minhas agora, mas como se pertencessem a todos que já precisaram de um lugar para recomeçar. No final daquela semana, encontrei Caio para um café perto da Berrine. Ele olhou para mim por cima da borda de sua xícara. Você vai falar com a Sofia de novo, algum dia? Balancei a cabeça. Não preciso. Às vezes, o silêncio mantém a memória intacta. Você mudou, disse ele. Sorri. Não realmente. Só finalmente te me sentei na mesa certa. Nos despedimos na calçada, a tarde brilhante ao nosso redor. Caminhei pelo parque, o ar denso com o cheiro de verão e eucalipto. Do outro lado, a torre horizonte brilhava. As luzes da cobertura estavam acesas. Donos diferentes agora, famílias indo e vindo. Mas toda vez que eu via aquela janela, parecia gratidão piscando de volta para mim. Coloquei a mão no bolso e toquei a pequena chave de metal que guardei. A única que não doei. Fria, sólida, real. Um lembrete de que o que é verdadeiramente nosso não desaparece quando alguém apaga nosso nome. Apenas muda de forma. As pessoas podem te riscar de suas listas, mas não podem apagar seu valor do mundo. Eu tinha aprendido a passar por portas fechadas sem forçá-las, para encontrar outra entrada construída por minhas próprias mãos. O vento veio do lago novamente, morno e cheio de possibilidade. Respirei fundo, estável e sem pressa, e continuei andando. Eu não era mais o convidado indesejado. Eu era o homem que construiu sua própria mesa, e finalmente, todos os sentados lá pertenciam. Há algo sobre finais. Eles nunca realmente terminam, não é? Eles apenas mudam de forma, transformando-se em realizações silenciosas que você carrega adiante. Quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, o casamento, o apagamento, o silêncio que se seguiu,
Não vejo mais vingança ou triunfo. Vejo clareza. Vejo a longa e desconfortável jornada de aprender onde você realmente pertence. Naquela noite no Tangará, quando meu nome não estava na lista, parecia que o mundo estava fechando uma porta na minha cara. Fiquei lá humilhado, mas estranhamente calmo, sem perceber que aquela porta tinha que fechar para que outra pudesse abrir. O que aprendi desde então é que, às vezes, a vida não te dá o convite que você acha que merece, mas te dá a chance de escrever o seu próprio. Essa chance, muitas vezes, vem disfarçada de perda. Por meses, pensei que tinha desistido de algo. Um lar, uma conexão, uma família que não conseguia me ver. Mas o que eu realmente fiz foi trocar barulho por significado. A cobertura que comprei para provar que era digno acabou abrigando pessoas que precisavam de segurança mais do que eu precisava de validação. Aquele presente me ensinou a verdade mais simples e difícil. Quando você para de perseguir reconhecimento, começa a construir coisas que duram. A carta de Sofia veio tarde demais para desfazer o que ela tinha feito, mas não tarde demais para importar. Ela me lembrou que o perdão não precisa soar como "sinto muito". Às vezes, soa apenas como crescimento. O tipo que acontece silenciosamente, longe de festas e aplausos. E a ligação da minha mãe, aquela em que ela não defendeu nem explicou, apenas disse que ela está tentando. Essa foi sua própria espécie de paz, porque a cura raramente vem embrulhada em clareza. Ela vem em fragmentos e pausas, e na coragem de deixar as coisas não resolvidas, e ainda assim ficar bem. Parado aqui no parque, agora, quando vejo as luzes nas janelas da Torre Horizonte, não penso mais no que foi tirado de mim. Penso no que foi libertado, penso nas mulheres no refúgio do lago, pendurando fotos de seus filhos em espaços que nunca visitarei. Prova viva de que, às vezes, a generosidade é a única resposta que não te envenena. Se há algo que espero que esta história deixe com você, é isto. Você não tem que lutar por um lugar em todas as mesas. Algumas salas não são feitas para você, não porque você não é suficiente, mas porque você está destinado a construir a sua própria. E quando você o fizer, as pessoas que encontrarem o caminho até lá te verão sem precisar de uma lista, um título ou uma apresentação. Para qualquer um que já foi deixado de fora, subestimado ou silenciosamente apagado. Não passe sua vida exigindo um pedido de desculpas daqueles que não souberam te valorizar. Passe-a tornando-se alguém que não precisa da permissão deles. Você não é os espaços que te rejeitam. Você é as pontes que constrói depois. Sei que histórias como a minha batem diferente para cada um. Talvez você tenha sido a pessoa parada em uma porta que não abria. Talvez você tenha sido aquele que a fechou, percebendo tarde demais o que isso significava. De qualquer forma, esta é uma história sobre o que acontece depois da parte onde você para de esperar validação e começa a viver como se já a merecesse. Se você ainda está ouvindo, obrigado. Significa mais do que você imagina. Adoraria saber que você está aqui. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Leio cada mensagem e isso me lembra que a conexão pode começar em qualquer lugar, até mesmo entre estranhos. Porque toda vez que alguém escreve "eu já passei por isso", prova que nunca estamos realmente sozinhos nessas guerras silenciosas que lutamos com nosso próprio valor. E se esta história te alcançou, se te fez pensar, ou pausar, ou se ver um pouco diferente, considere se inscrever no canal. Não por algoritmos ou números, mas porque histórias como esta continuam encontrando as pessoas que mais precisam delas. Cada visualização, cada comentário, cada pequena onda é outra ponte construída entre corações que uma vez pensaram ser ilhas. Então, onde quer que você esteja agora, no seu horário de almoço, no trânsito, sentado, no escuro, com a luz do telefone brilhando, saiba disto. Você é visto, mesmo que não pelas pessoas que você esperava. Você pertence,
mesmo que ninguém nunca tenha dito isso em voz alta. Você tem permissão para começar de novo, para deixar as mesas que te diminuem, para construir novas que sustentem sua verdade. E se ninguém te disse ultimamente, deixe-me ser o único a dizer. Você não é o convidado indesejado. Você é a história que superou a sala. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por sentir comigo. Agora me diga, de onde você está assistindo esta noite? E talvez esse seja o tipo mais silencioso de justiça que existe. O tipo que não pede ao mundo para olhar, mas torna impossível para o mundo esquecer. Quando as pessoas ouvem meu nome agora, não está ligado a um escândalo ou a um casamento que deu errado. Está ligado a algo que realmente importa. E percebi que legados não precisam ser barulhentos. Eles só precisam ser honestos. Às vezes dirijo pelo refúgio do lago à noite. Estaciono do outro lado da rua e observo as luzes acenderem umas a uma. Mães colocando seus filhos na cama. Risadas flutuando através de janelas abertas. O tipo de alegria pequena e comum que costumava parecer fora de alcance. Ninguém lá sabe quem eu sou. E eu gosto assim. Porque este impacto silencioso é como o verdadeiro pertencimento se sente. Não é sobre ser reconhecido. É sobre reconhecer a si mesmo. As pessoas, muitas vezes, pensam que o encerramento vem com palavras finais ou grandes gestos. Mas o verdadeiro encerramento é mais silencioso. É a manhã em que você acorda e percebe que a raiva se foi, substituída por algo mais gentil, quase grato. É o momento em que você pode ouvir sua própria voz novamente, inabalada por quem te convidou ou não. Então, se você foi excluído da história de alguém, não gaste sua energia tentando se editar de volta. Escreva sua própria versão. Deixe sua gentileza, seu trabalho, sua persistência serem a coisa mais alta na sala, porque o mundo lembra da integridade por mais tempo do que lembra do espetáculo. E quando você finalmente encontrar a paz, quando parar de se explicar, parar de ensaiar o que diria se eles ligassem de volta, você entenderá o que quero dizer. Quando digo que o silêncio não é vazio, é cheio. Cheio de tudo o que você construiu quando ninguém estava olhando. Se você ficou comigo até este ponto, obrigado. Você não apenas ouviu uma história. Você compartilhou espaço com ela. Isso significa algo. Se puder deixar um comentário, me diga de onde você está assistindo ou qual momento desta história ficou com você. Suas palavras mantêm o círculo vivo. Elas me lembram que histórias não terminam quando a fala para. Elas continuam nos corações que as carregam adiante. E se você acredita em histórias como esta, histórias sobre redenção, força silenciosa e encontrar paz onde a dor um dia viveu, inscreva-se. Fique conectado. Contamos essas histórias porque alguém, em algum lugar, precisa ouvir que não é tarde demais para começar de novo. Porque não é.